Oi, pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser para falar para vocês da minha experiência voltando ao mercado de trabalho. Para quem não conhece a minha vida, então eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, só para conseguir resumir um pouquinho como que eu senti essa necessidade de retornar ao mercado de trabalho. Bom, eu parei de trabalhar quando eu engravidei da minha filha, e aí eu passei a trabalhar junto com meu marido, né? Ele tem uma oficina mecânica, então eu fui ali ajudando ele em algumas coisas e tal, ficando ali com ele. Mas eu não sei dizer pra vocês, né, o que que se passa dentro da cabeça de uma mulher, né? No caso da minha cabeça, né, que eu vou falar um pouquinho sobre mim, mas talvez você que esteja aí esteja também passando pela mesma situação, ou às vezes fique sentindo, né, essa tal insegurança dentro de si, mas é para que a gente consiga dividir e, é claro, criar aqui pra gente uma rede de apoio umas com as outras. Eu parei de trabalhar, eu tenho muita gratidão em poder ter criado os meus filhos desde pequeno, ter visto eles crescerem, ter acompanhado cada passo, cada evolução da vida deles. Só que a gente chega numa certa fase da nossa vida em que a gente começa a pensar, sabe, será que eu tô fazendo a coisa certa? Tá tão dependente assim, né? Por mais que eu esteja ali trabalhando junto com meu marido e tal, às vezes a gente queria, né, ali ter uma certa autonomia. E aí essas coisas vão passando na nossa cabeça e tal, e aí a gente vai tentando mudar as situações, né? Se hoje eu pudesse, por exemplo, dar um conselho para uma menina que tá aí, né, começando a sua vida, eu falaria para ela o seguinte: não faça as coisas que eu fiz, que foi não estudar naquele momento em que você tá ali, sabe, quente, sabe que você tá acabando o seu colegial, e aí aquela questão de você querer entrar numa faculdade, num curso, eu acho que isso daí é fundamental e não foi o que eu fiz. E eu não posso culpar ninguém, tá, gente? Na verdade, foi uma escolha minha, sabe? Eu sempre tive aquele sonho de casar cedo, de ter filhos, de ter uma vida, de ser uma dona de casa, só que a nossa cabeça, ela vai mudando conforme a maturidade, né? Nós vamos acabando, assim, enxergando as coisas de uma forma diferente. Então, eu dei essa parada, sabe, assim, na minha vida. E hoje eu olho pra trás e penso assim: puxa, eu poderia ter construído uma história antes, né? Mas o que eu quero falar pra vocês também é o seguinte: não significa que hoje, aos 40 anos, eu não possa retomar essa história. É claro que podemos, as oportunidades estão aí, sim. E nós podemos conseguir novas coisas, podemos conseguir um trabalho, porque as portas estão abertas. Hoje, as pessoas, por exemplo, que têm uma empresa, elas estão optando bastante por pessoas mais velhas, né? Porque elas sentem uma segurança que às vezes elas não sentem em pessoas que são muito jovens. E porque tem muita gente que tá aí sem responsabilidade. Então, nesse meio do caminho, eu comecei a mandar currículo pra um monte de lugar, né? Entrei lá no LinkedIn, fiz a minha inscrição e mandei. Bom, só que assim, eu sei que muita gente, né, que está ao redor da minha vida, julga a forma como eu vejo as coisas hoje. E tá tudo bem, porque a gente não vai agradar a todos. E as pessoas não vão entender como que funciona a nossa mentalidade. Por mais que eu esteja hoje querendo voltar ao mercado de trabalho, eu percebo que eu não preciso aceitar qualquer coisa. A fase da necessidade que eu já tive lá atrás, né, quando eu era muito novinha, assim, que eu trabalhei num lugar por pura necessidade, por não, mesmo não gostando, sabe, de vários trabalhos que eu tive que eu não gostava, mas eu ficava ali durante 1, 2, 3, 4, 5 anos para poder ajudar a minha mãe. Então, eu acho que fluiu assim, de alguma forma, alguma situação ali na minha cabeça, onde eu trabalhava pela necessidade e hoje eu não consigo aceitar as coisas, assim, qualquer coisa, sabe? Não consigo aceitar qualquer trabalho, a falta de respeito. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho dessa experiência que eu tive, para que vocês possam entender. Bom, eu fui me inscrevi e tal lá no LinkedIn, e aí fui chamada para trabalhar num centro oftalmológico. E eu fui, né, na Avenida Paulista. Gente, é sério, eu pintei uma coisa assim maravilhosa na minha cabeça. Primeiro porque era na Avenida Paulista, eu falei, gente, é tão chique, né? Vamos lá, tal. Aí eu fui trabalhar. O meu horário era das 8 às 17. E justamente no meu primeiro dia, eu fui assim, já com o meu horário todo programado, para que eu pudesse chegar pontualmente, né? Porque eu acho que principalmente o primeiro dia da gente é a nossa carta de entrada, né? Então a gente precisa passar para as pessoas uma ótima impressão. Eu pensei dessa forma, mas as outras pessoas não pensaram dessa forma comigo. E eu peguei e chamei, né, lá, tal, pra me telefonarem na sala e não tinha ninguém. E aí eu peguei e mandei mensagem pro doutor, né? Falei, olha, doutor, eu tô aqui na recepção e cheguei aqui às 8 da manhã e estou esperando, estou aguardando. Aí ele pegou e me ligou.
Falou, olha, talvez daqui a pouco as meninas estão chegando aí, hoje eu chego um pouco mais tarde, tal. E aí você aguarda um minutinho aí na portaria, né? Eu falei, beleza. Gente, eu fiquei das 8 da manhã até as 9h40 sentada esperando e ninguém chegava. Até que então chegou uma das funcionárias, mandou a moça que faz a faxina, que estava sentada lá junto comigo, subir e mandou eu ficar lá na portaria que ela já me chamava. Bom, assim, então eu fiz. E aí ela subiu e tal, arrumou lá a sala, não sei o que. Quando foi 10 horas da manhã, mandaram eu subir. E aí eu subi lá pra conhecer e tal, o espaço. E aí, nesse momento, eu já fiquei me sentindo de verdade uma palhaça, porque eu pensei assim, gente, se a pessoa já tinha uma noção de que todo mundo ia chegar por volta das 10 da manhã, qual foi o intuito de me pedir para chegar às 8 e ficar ali aguardando? Então eu penso o seguinte, existe essa falta de respeito já de cara, e isso já prova que será assim, né, por diante, que as pessoas não terão esse respeito todo que no começo elas mostram ter por você. E aí eu acabei subindo, falei, bom, já que eu tô aqui, vamos ver como que funciona, né, o consultório. E, gente, as meninas não me receberam bem. Até aí eu entendo, porque funcionários às vezes ficam um tanto quanto inseguro quando chega alguém novo. O que eu acho que é totalmente desnecessário, porque eu acho que as pessoas não deveriam ter essa disputa imensa, sabe? Isso daí é uma besteira muito grande. Mas cada um pensa de um jeito e até aí tudo bem. E aí eu percebi que elas estavam de total má vontade para me ensinar qualquer coisa que fosse relacionada ao trabalho. E ele, né, por si, o doutor chegou, foi muito cordial comigo, foi bacana. Apesar de, tipo assim, do que a gente combinou antes, né, de eu ir trabalhar, ele meio que voltou atrás em algumas coisas, aí eu também já não gostei. Então eu decidi que eu não iria mais, né? Eu falei, poxa, se eu já tô sendo recebida assim no primeiro dia, imagina se eu ficar por aqui, né? E aí aqui vem aquela questão que eu disse pra vocês. Eu não fiquei mais, porque eu penso o seguinte, você não deve ficar em lugares onde você já começa a se sentir totalmente desrespeitado. A partir do momento que você aceita um desrespeito com você, você vai estar dando espaço para que as pessoas continuem a agir dessa forma. E eu fui julgada, e é normal a gente ser julgada, porque as pessoas que estão lá do lado de fora, elas falam do ponto de vista delas. E aí eu fui chamada de fraca por algumas pessoas, fui chamada de que eu devia tentar mais, que eu devia persistir, que eu devia fazer, que eu devia, mas na verdade, quem sabe o que deve ser feito ou não somos nós mesmos. A gente não deve ir pela cabeça dos outros. Mas também o que acontece é assim, às vezes a gente tem essa mania de desabafo, né? A gente desabafa com um, a gente desabafa com outro, e cada um tem a sua opinião em relação à visão, ao ponto de vista delas. Isso tudo também é comum, né? Às vezes eu conversava ali com as pessoas que estavam ao meu redor, da família, pra falar, pra reclamar sobre aquilo que eu tava sentindo. E aí, quando a gente tem uma oportunidade, aí as pessoas falam assim, poxa, você teve a oportunidade, você que não soube aproveitar, você é que não quis teimar mais. Mas sabe, gente, eu vou falar pra vocês. Hoje em dia, eu me sinto totalmente segura em escolher, sabe? Eu já trabalhei em tantos lugares onde meu primeiro dia eu já fui desrespeitada e eu persisti, sabe? Eu já trabalhei em tantos lugares onde eu não gostei logo de cara e eu persisti e passei a trabalhar totalmente infeliz, que hoje eu me dou sim ao luxo de escolher aquilo que é melhor pra minha vida, né? A gente às vezes fica achando que Deus, ele tem um limite, né? Um limite de bênçãos, e na verdade não é assim que funciona. Tá? Deus te abençoa hoje, te abençoa amanhã, te abençoa todos os dias. Se talvez eu tenha deixado essa oportunidade de lado, talvez pudesse ser muito boa, ser excelente, talvez tudo ali pudesse mudar, talvez fosse somente uma impressão no primeiro dia, eu não vou saber, né? Mas naquele momento eu soube a angústia que eu senti dentro de mim. E eu creio que oportunidades novas virão. E é assim que a gente deve ver, sabe? A gente deve se dar valor, a gente deve dar valor àquilo que a gente é, né? Eu acho assim, quando eu, por exemplo, fiz esse teste para esse trabalho, se todas as pessoas sabiam que iam chegar às 10 da manhã, qual foi o motivo de me fazer chegar antes? Qual foi o motivo das pessoas me fazer esperar ali? Não teria motivo nenhum. Era somente ser sincero. Olha, nós vamos chegar às 10, hoje é quarta-feira, hoje tá um dia mais tranquilo, as marcações de consulta estão poucas, enfim, né? Não era necessário já ver esse desrespeito de cara. E você lembra daquele ditado que diz assim, a primeira impressão é a que fica? Pois é, eu no começo me senti péssima, assim, eu falei, gente, quando eu vi todas as pessoas julgando, me surgiu a dúvida, mas perante a dúvida também me surgiu aquela coisa assim, Flávia, faça aquilo que você quer fazer, você não é mais obrigada a nada, né, nós nunca somos, na verdade, a gente se limita porque a gente tem crenças de que vai existir a falta, e quando a gente começa a viver só sobre a falta, vai faltar, ai meu Deus, o que a gente vai fazer, o que a gente vai, que atitude tomar sobre isso,
a gente não tem como colher um fruto diferente, porque a gente já está vivenciando isso antes mesmo da gente dar a credibilidade, né, a nós mesmos, a fé em Deus, né? Então, se fosse dessa forma, seria inútil a gente orar, a gente conversar com Deus. Eu tenho certeza que no momento certo tudo será feito de acordo com a vontade de Deus para minha vida. E eu vou me sentir sim satisfeita. Então hoje eu escolhi não aceitar, não me desagradar para agradar os outros e muito menos mudar aquilo que eu sou para caber na vida do outro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.